partir de agora a gente vai para o time que segue absolutamente fora de combate nessa Série A. E por mais que a gente até tenha falado algumas vezes aqui nesse programa, para quem está assistindo dentro do recorte, a gente já fez análises sobre a zona de rebaixamento, a gente começou a análise considerando que não só o Sport, mas o Juventude também é um time condenado ao rebaixamento, questões técnicas sobretudo, perde de forma muito mais muito menos competitiva do que o Sport, tá? E chegou a surgir um debate, por exemplo, de pô, esse Sport melhorou, né? Já é um time que seria capaz de lutar pela permanência se o campeonato tivesse começado depois da paralisação. Mas essa tela traz uma constatação muito dura, que por mais que o Sport tenha melhorado seu rendimento, até parado de perder, né? São 3 jogos sem perder, são 3 empates. O fato da reação não ter vindo, da vitória não ter vindo, faz com que nesse momento do campeonato o Sport tenha a maior distância que ele já teve em relação ao 16º. Tá? É uma distância muito, muito grande. São 12 pontos 4 rodadas separando o Sport do Vitória. Ok, o Vitória tem 2 jogos a mais do que o Sport. Mas são 12 pontos. Mas os 2 jogos separando. Do Sport dificilmente mudariam isso, Fred. É Atlético Mineiro na Arena MRV e o Flamengo na Ilha do Retiro. Então, assim, perspectiva baixa. Ou seja, o time parou de perder e a vantagem cresceu. Porque com a vitória valendo 3 pontos, você não tem como celebrar grão em grão. A situação do Sport não permitia grão em grão. E o que é muito curioso, né? Assim, o jogo contra o Vitória ele reage, aí vem para 2 jogos em casa. Eu não vou nem contar que perdeu do Botafogo aos 45 segundos do tempo, mas vou contar esses 2 jogos em casa. Venci o Santos. Esse jogo vai ser marcante para essa campanha, para qualquer possibilidade de reação do Sport vai ser marcante para a campanha do Sport. Mas venci o Santos por 2-0 até os 34 segundos do tempo com um jogador a mais. E contra o Bahia, chegou a ter a bola da vitória nos pés de Léo Pereira, no jogo equilibrado, mas ali já entrando na reta final, o jogador cara a cara e o cara finaliza daquele jeito. Se você coloca 4 pontos, o Sport ainda ficaria um mundo de distância, tá? Estaria a 8 pontos do Vitória. Porque essa rodada foi ruim, na verdade, tá? Porque como o Santos venceu, ele subiu ele subiu o 16º, porque o Santos era o Vasco era o 16º com 15 pontos. Como o Santos venceu, aí ele passou o Vasco e passou o Vitória e, no caso, aumentou. Por isso que deu esse salto. Mas se o Sport tivesse feito esses 4 pontos, e não é que era uma obrigação, não é isso não, mas eu estou dizendo que os jogos abriram essa possibilidade. O do Santos, sobretudo, e o do Bahia, da forma como foi. Estaria a 8 pontos e os 2 jogos a menos que o Fred falou. Estaria difícil? Estaria. Mas aquela pergunta que a gente fez, que a gente está vendo no corte, em algum momento, alguns minutos atrás, a gente debateu se Juventude e Sport quem teria chance. Esse debate não existiria. Ainda que o Juventude tivesse 1 ponto a mais, talvez esse debate não existiria. O Sport teria mais chance de escapar do que o Juventude. Mesmo que tivesse atrás na classificação. Porque estaria com um potencial de crescimento e vencer. Mas simplesmente, Fred, eu estou dizendo, é o velho si que não existe. E na hora que o si não existe, a realidade está posta. São 16 jogos e o time não tem uma vitória. Não adianta. São 12 pontos de diferença. Aí você olha que é uma margem basicamente impossível de ser tirada. Mas a gente está analisando um time que não tem uma vitória no campeonato. Isso, para mim, encerra a lógica de o que é que pode acontecer. O time não se... Como é que vai tirar 12 pontos um time que não vence absolutamente ninguém? Tipo, não é que não vence, não, tipo, ninguém, 0. O time não tem uma vitória no campeonato. Essa é a questão. Se vai ganhar algum jogo, tal, vai passar o Juventude nos empates, sei lá se vai passar o Juventude só com empate, mas talvez a longo prazo, talvez passe o Juventude. Mas, assim, qualquer coisa além disso, assim, já é muita recuperação. Terminar em 18º
para o Sport ficar em 18º, é porque já recuperou muito ponto. Ou alguém saiu completamente do trilho. 18º eu acho impossível. Então, para ser 18º, antepenúltimo. 19º eu acho factível. 19º talvez. 18º, veja, 16º é o que escapa. Escapa do 16º para cima. Eu estou dizendo que ser 18º já está ficando quase impossível. Se tivesse que colocar o objetivo, era esse. Vamos mirar o Juventude? Não, o primeiro objetivo é fazer 16. Vamos mirar o Juventude? Dar um X no Juventude? Pronto. Isso. Não ser o Lanterna, né? Não ser o Lanterna, porque talvez se você objetivar não ser o Lanterna, você chega a esse coeficiente que você deu aí, Cássio. Esse número mágico. É 16. É tentar chegar em 16. Meu irmão, é passo a passo. Passo 1, 16. Ou seja, não é a pior campanha. Passo 2, 21 pontos. Não é a pior campanha de Pernambuco. Passo 3, 32 pontos. Não é a pior campanha do próprio Sport. Meu irmão, se o Sport chegar... 32, na verdade. Se o Sport chegar a 32 pontos em algum momento, é porque já melhorou demais, porra. Assim, 32 eu acho muito. 32 eu acho muito. Eu não acredito. Eu acho assim, que com muito esforço, talvez passe dos 20 pontos. Mas não vai ser muito mais do que isso, não, pô. Com muito esforço. Porque a gente vai na questão anímica, a gente sempre debate aqui se é importante. Eu sou muito da tese que isso tem importância gigantesca. Eu não sei o quanto os caras do esporte ainda vão ficar ali acreditando em alguma coisa. Acreditando em alguma coisa, perfeito. Em qualquer coisa. Porque para o torcedor talvez seja, meu irmão, não quero ter a pior campanha, não. E para os caras, será que talvez, em algum momento, o cara vaga já foi? Será que os caras correm para não ter a pior campanha? Não sei. Só para citar aqui, até esse quadro já apareceu no programa, a gente repete aqui, só para deixar claro que, além dos 12 pontos que o Sport afundou, a história da Série A, esse quadro que a gente está vendo aí é uma projeção ao fim do primeiro turno. A história da Série A, ela não perdoa os lanternas, pô. Em 19 edições até aqui, nos pontos corridos com 20 clubes, 18 lanternas que viraram o turno caíram. 18. Só um escapou, foi o Fortaleza de 2022. Esse escapou demais, esse foi para a Libertadores. Que pega a questão anímica que Cássio estava falando, Fred. Porque às vezes o time não outra realidade, Cássio, o time estava... o time voava na Libertadores, jogando super bem na Libertadores. Faltava foco. Quando focou, terminou em 8º. Então, assim, não é um time que reagiu e terminou em 16º, em 15º, não. É um time que tinha tanto potencial que conseguiu escalar um campeonato inteiro e terminar em 8º. Aquele famoso Goiás, né? Aquele famoso Goiás de 2 décadas atrás. Mas não tá aí, não existiu não, tá? O famoso Goiás não existiu não. Igual a esse Fortaleza, repito, tá aí na tela. Não é igual esse Fortaleza, não, mas esse Goiás não tá aí porque esse Goiás foi de 2003. Ele antes do brasileiro com 24 times. Na época que tinha primeiro e segundo turno. Ele não tá aí, na verdade, porque aí é só de 2006 para frente. Isso. Então, só um lanterna não escapou. E esse lanterna tinha 15 pontos. E nunca ninguém escapou com menos de 15 pontos. Na virada do turno. O Sport tem 3 jogos para virar o turno. Grêmio, fora. Não é essa a ordem dos jogos que o Sport vai fazer, tá? Mas os jogos, ele faz o Grêmio fora e fica com 2 jogos em aberto. Atlético Mineiro fora e Flamengo em casa. Para ele chegar nessa matemática de se salvar com 15, ele precisa vencer os 3. Senão ele segue, né, completamente longe. Isso é o mínimo até hoje. Isso. Com menos de 15, nunca ninguém se salvou, tá? E aí, só para... Os outros 2 quadros são basicamente repetidos todos os programas, né? Só para deixar claro, Cássio, que é o pior time da história do esporte. Só uma coisa no quadro, Fred. É só dizer assim, que o aproveitamento, 16º hoje, o 16º melhor aproveitamento, melhor dizer, né? Porque o campeonato tem jogos todos
número de jogos diferentes, mas ainda assim o Vitória é o 16º e também tem o 16º aproveitamento, daria 37,6. Arredondando para cima, 38 pontos. Tudo bem que sempre sobe, mas hoje o 16º tem 38 pontos. Se a conta matemática for... Né, não, o número clássico é tradicional, o número popular é 45, mas a história diz que a média, na verdade, é 43. Se for essa média de 43, não tem o que fazer. A única chance, dentro de tudo, mesmo que tudo que o Fred está apresentando, é simplesmente a margem do 16º ser menor do que costuma ser. Hoje ela é de 38. E ainda assim, sendo de 38, o Sport teria que fazer 32 pontos daqui para frente. se o 16º terminar com 38 pontos. O máximo que aconteceu até o Sport escapar foi ter 39. Nunca teve alguém escapou de 38. Então, assim, são esses números que por isso que a gente aqui não tem muito pudor para dizer que vai cair para a segunda divisão. E se não cair, é uma festa gigantesca, meu irmão. Porque aí a remontada, como diriam os argentinos, assim, é coisa assim que não tem por aí, não. Algo parecido, não. E você não enxerga nas peças individuais nem filme da Disney. Daí. E você não enxerga. Porque se ainda tivesse isso, Cássio, você está vendo o Sport agora muito mais operário do que antes. Um time muito mais com intensidade do que antes. Não é que os caras, que a gente até estava conversando antes, não é que os caras não estavam correndo. Eu não estou dizendo que os caras estavam correndo, e não acredito nisso, não, que tivesse um corpo mole. Mas é perfil mesmo. O perfil do elenco montado, faltavam peças de intensidade nos corredores, pontas e laterais, tanto direita como esquerda. E agora você tem algumas peças nesse sentido. Mas são peças que não são peças que têm intensidade e que, agregado a ela, venham a qualidade de times que precisam fazer uma campanha agora de segundo turno equivalente a de Libertadores. Você não tem esses caras não chegaram. Esses caras não estavam já no elenco, que do nada estava, vamos dizer, existia tinha acontecido um grande terremoto e de bons jogadores que estavam no elenco, faltavam algumas peças, que era o que até a gente visualizava um pouco antes da competição, que o Sport tinha uma perspectiva, mas as lacunas faziam com que o Sport pudesse ter um problema, e que foi o que terminou desmoronando tudo. A gente não tem isso de uma maneira cristalina, de um bom time com jogadores individuais que você enxerga agora que essa remontada vai acontecer. Não. Até porque quem ajudou a melhorar foram essas figuras muito mais coadjuvantes dentro do futebol brasileiro e dentro de um time do que protagonistas. E até por isso, talvez essa vitória esteja demorando um pouco a sair. Porque se melhorou, saiu do nota 1 para o nota 4, 5, mas a cobrança da falta de qualidade ainda é grande. Quando o Léo Pereira chega ali na frente para finalizar e joga a bola nas alturas, é isso. Porque falta esse cara de qualidade ali. A intensidade talvez tenha, pelas peças que chegaram agora, terem esse perfil. Mas vai bater na trave de novo a falta de qualidade. E é por isso que que eu não consigo enxergar uma evolução do esporte em termos de uma pontuação que você começa a fazer de 3 em 3 em 3 e ao menos não faça feio. Ao menos cumpra a meta de bater a sua pior campanha no Campeonato Brasileiro, que vai ser muito difícil acontecer. É isso, Cauê. E sobre essa mudança no elenco, eu, conversando com um amigo, ele falou algo que é um pouco do que você já trouxe aqui, mas que realmente é o que chama atenção. E a gente não pode tirar isso da frente nesse momento, que é o seguinte: essa melhora anímica, tática, de entrega, de competitividade que o Sport teve, ela se deu pela mudança de treinador, certo? E pela chegada de, fundamentalmente, 3 jogadores. Mateuzinho, Derek e Ramon. Quanto se gastou nisso para fazer isso, meu irmão? Pouquíssimo.
Pouquíssimo. 1 milhão de Ramon. Né? 1 milhãozinho de Ramon. 1 milhão de Ramon. Não, então, uma luva aqui, outra ali, assim, quanto se gastou nisso, meu irmão? Mas aí é isso, né, Cássio? No final das contas, são jogadores de segunda divisão que evidenciaram essa falta de intensidade que havia no perfil do Sport. Porque você trazer Sérgio Oliveira, ninguém aqui vai condenar. Todo mundo achou ali na época que poderia ser um tiro razoável. Né? Que poderia ser um bom tiro. Um tiro razoável não, que poderia ser um bom tiro. Bom tiro, Fred. Razoável não, a bom questão, tiro. A questão que se falou muito foi, tem que ver a questão física dele. Se ele consegue... E a vontade, toda aquela questão de entrega. Lógico. Se ele consegue entregar a qualidade técnica que ele já demonstrou no passado. Mas aí, Cauê, quando tem, seja fisicamente. Quando você tem Sérgio, mas você tem no seu elenco Johan, você tem no seu elenco o próprio Lucas Lima, que não é um jogador de muita intensidade dinâmica. Quando o atacante é Paciência ou Pablo... Isso. Você junta muitas peças... Você engessou muito, Fred. Vai defiando o time em relação à intensidade. Então não é que, por que na hora que contratou Sérgio Oliveira ninguém criticou? Porque cabia. E porque a gente estava vendo individualmente as peças, Fred. Mas na hora que contratou Pablo, se criticou. Isso. No máximo se falou, será que é oportunidade de mercado? Mas se criticou. E aí eu não vou nem falar de quando se colocou 15 milhões em 60% de Carlos Alberto, né? Ou 9 milhões em Matheus Alexandre. Eu não vou nem comentar isso. Mas o quanto se falou, tá? No risco das laterais. O quanto a gente bateu nessa tecla? O quanto a gente bateu nessa tecla de um time que até agora foi construído e montado sem volantes. Não tem volante reserva, tem um volante reserva, pô. Eu acho que o Sport é o time de toda a Série A que tem menos volantes. E vai ficar sem, né? O Zé Lucas foi convocado, como se espera, assim, tá acontecendo que todo mundo sabe, assim. Pô. Então, assim, é o único time da Série A com 3 volantes, eu tenho certeza, pô. Assim como foi o único time da Série A sem nenhum volante até março, abril. Esse erro aí, eu não sei quantos clubes profissionais, assim, de uma liga forte como é a do Brasil, fariam como o Sport fez, não. Assim, esse erro, para mim, eu considero um dos maiores erros de condução de futebol que eu já vi na minha vida. Assim, aceitar numa temporada que começa em janeiro, que você está em março e você não tem um volante no time. Pô. Que Tito Ortiz foi o volante do time. Tito Ortiz jogou de camisa assim. E Johan jogou de camisa assim. Não, mas não sei o que, como se tudo se chegasse, como se fosse videogame, como se chegasse e encaixa. Assim. Isso foi assim. Ou que fosse trazer, e no fim das contas trouxe 2. E o outro nem do Queiroz parecia. Trouxe do Queiroz, mas nem é um volante, pô. Mas. E foi o que a gente. E foi um ponto que a gente disse muito. Não é que a cobrança fosse para chegar o craque. Não era para chegar, pronto. Não era para chegar Rivera. É só, traz alguém. Não é que você não possa tentar algo mais ousado como foi Rivera, não. É só, tu tenta o ousado, mas tu precisa de 4, 5 volantes. Então tu vai preenchendo, pô, com a turma que cumpre tabela e tenta trazer, e vai no paralelo tentando os pesos pesados, como foi Rivera. Mas não, simplesmente, pô, ficou ali. Se não fosse Rivera, aí Portija, se tivesse vindo os dois, excelente. Talvez tivesse o rombo aí financeiro para cobrir a compra desses 2 jogadores, mesmo dando resultado dentro de campo. Mas é isso, coisas muito mal pensadas, muito mal arquitetadas. Vejam quantos times que jogam lá atrás na tabela, que iriam disputar esse tipo de competição que o Sport disputa, e jogam e abrem mão de jogar com ponta. Para jogar com um ponta só como o Sport. Vejam quantos. Porque é o desafogo. Qualquer time que precisa fugir de rebaixamento, que joga
precisando de ter velocidade na frente, você vai com os 2 pontas. E o Sport foi construído para ter Lucas Lima fazendo falso ponta direita, cortando para dentro. E sem laterais que possam. Assim. E sem laterais que possam. Fazer esse corredor, que pudesse dar essa amplitude. Que, beleza, a gente vai com o Sérgio no meio, com o Lucas Lima, talvez a gente perca um pouco de intensidade em velocidade. Mas tem Pedro Lima. Mas a gente tem 2, mas vai ter 2 meninos aqui. Pedro Lima e Filipinho, que chegavam assim, o tempo todo. Voando, o Lucas Lima vai fechar pro meio, vai fazer aquela linha de meio com os 2 caras tocando bola, pensando junto, tocando junto, os dois laterais voando. Com o Pedro Lima. Isso. Com o Pedro Lima funcionou perfeitamente. Muito bem. No time de. Repito 100 vezes. O time de Sosso tem muita gente que torce o nariz. Mas Filipinho e Pedro Lima eram simplesmente protagonistas alma para aquilo ali funcionar. Porque pisavam na área sempre, Fred. O tempo inteiro. Filipinho levava a bola, Cauê, da defesa para o ataque. O tempo todo. Podia errar atrás, deu alguns gols, ok. Mas era o cara que levava a bola para frente. Ele e Pedro Lima. E conseguiam tirar o peso da falta de qualidade que o Sport tinha nos pontas. Ou da falta de característica que o Sport tinha nos pontas. Isso. Porque são jogadores, Fred, que passam, que é um ponto que eu bato muito, passam da linha da bola. O Sport é um time que joga todo mundo é forma de dizer, mas a maioria dos jogadores joga atrás da linha da bola. Lucas Lima é aquele cara que toca e vai para receber na frente. Não, ele quer ter a bola nos pés. Sérgio também. Então o Sport tem muitos jogadores que jogam. Hereda é assim, não é um lateral que dá a bola lá na frente que Hereda vai pegar. Não é. Então terminou que o Sport se transformou num time que dependia sobretudo ali no início do Brasileiro, sem essas peças novas, operárias que chegaram de intensidade, era o time que dependia de jogar para a Barleta na frente. Porque os 2 centroavantes que tinham no elenco são centroavantes mais pesados, não são centroavantes de velocidade. Então acontecia muitas vezes o quê? Atacava a bola lá no lançamento para a Barleta, estava a Barleta sozinho. Quando ele driblava um, que saía, cadê todo mundo? Era ele sozinho para resolver. Quando era Lobato sozinho. Porque não se e agora que tem quem ajude ele a resolver, ele não consegue mais resolver. Exato. Não se tinha. Talvez foi um pecado dos treinadores que estivesse ali com todos os problemas que Fabrício Domingues tem. Mas era um volante que poderia dar essa passagem na frente. Mas não se tentou. Ter saído. Mas não se tentou. E aí é o que eu digo. Mas Fabrício Domingues era um grande volante. Não, mas o Sport precisava. É isso. Característica. Derek é um grande centroavante. Derek é um grande ponta. Não é. Mas são características que estão contribuindo, porque são jogadores que tocam e pedem para receber na frente. Preenchem espaço. Fazem com que o time avance. Não que espere a bola sempre atrás da linha da bola, esperando a bola no pé para poder tocar para alguém e ninguém aparecer. É isso, tá? Deixa eu só mostrar. Cássio falou ali. Cássio sempre joga uma última matemática. Eu não ia nem trazer esse quadro, tá? Mas como o Cássio jogou... Qual matemática eu joguei, porra? Não, assim, se fizer 37 e tal... A gente tem aí a 38, tábua da salvação. 38. A tábua da salvação é para 40, tá? Ela segue aí atualizada. É melhor focar em 40. Eu só queria dizer que o aproveitamento do Vitória hoje daria 38. Onde o Sport precisa de pontos, eu nem ia trazer. Hoje não ia ter, não. Mas como o Cássio citou, eu trouxe aqui a tábua da salvação e tem um resumo dela que é até mais fácil de entender, tá? Para chegar em 40 pontos nos jogos que restam, o que é que o Sport precisa, tá? O Sport precisa ganhar 3 dos 4 em casa contra Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians. Tá? Eu acho que não sei se foi Alberdan que o jogo do São Paulo vai ser, que é no Recife, entre os jogos da Libertadores do São Paulo. Sim. Então, vamos lá, tá? Tem uma chance de mandarem os meninos aí, que nem o Internacional mandou. Precisa ganhar 3 desses 4, tá? Precisa ganhar 3 desses 4. Precisa ganhar do Grêmio e precisa ganhar todos os confrontos diretos contra Mirassol, que não é nem mais confronto direto, obviamente. Aliás, confronto direto tem nenhum mais, né? Tem que pensar, Fred, em muitas variáveis. Por exemplo, só vamos por bloco assim, antes de você ir pulando.
Resumindo, só pode perder 2 em casa. Porque esse primeiro, vamos pro bloco. Esse primeiro bloco é 3 de 4. Por exemplo, aí você vê, o São Paulo vai ser reserva. Torça pro Corinthians tirar o Palmeiras na Copa do Brasil. Torça pro Corinthians, assim, se abraçar essa Copa do Brasil aí, em algum momento, eita, vai ter que ir pro Recife, meu irmão. O Atlético Mineiro tirar o Flamengo. Não, meu irmão, Atlético Mineiro, torça pro Atlético Mineiro na Sul-Americana. É só, meu irmão, é o Galo na Sul aí, cheio de calendário. O segredo é deixar todo mundo com calendário, todo mundo feliz, cheio de calendário, e de repente lembrar que tem que ir pro Recife. Pegar 3, se fizer tudo isso em casa, se desses jogos todos em casa só perder 2 e ganhar simplesmente 9. O time que não tem uma vitória. Isso. Ganhar 9 de 11. A missão fora de casa que a gente desenhou é bem Porra, mas 9 plausível. Assim, eu entendi. Então, no fim das contas é o seguinte, tem que balancear fora de casa mesmo. Vai ter que... A missão fora de casa é plausível. É arrumar um empatezinho no bloco ali contra Botafogo, Bahia, Atlético Mineiro. Um empate e uma vitória contra Red Bull, Inter, Grêmio e Santos. E empatar com Fortaleza. Se fizer tudo isso aí, faz 40 pontos. Veja, o cálculo a gente traz. A gente só não coloca uma moeda acreditando nisso, tá? Detalhe, aí, a última rodada... Volta ali, por favor. Volta ali. A última rodada é Sport e Grêmio. Sim. Veja, a gente não vai dizer que o Sport vai fazer 40 pontos na 37ª, né? Assim, o Sport não vai se salvar com uma rodada de antecipação. Ele nem sabe se 40 salva. Mas assim, o Sport e poupar o time na última rodada. O Sport não vai poupar o time na última rodada. O Sport não vai se salvar na 37ª. Então, significa que ou ele ganha ou empata com o Grêmio na última rodada. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Eu vou deixar essa vitória fora de casa para a última rodada. Ele vai chegar com 37. Ele chega com 37 pontos, Fred. Aí, nessa conta. Assim, né? Mas é em casa, né? A última rodada. É na ilha, pô. É verdade. É na ilha, agora pô, é na ilha. Então... é porque tem 2 Grêmios. Sabe por que eu tava olhando de baixo? É porque eu não vi que tem 2 escuros do Grêmio, porra. Isso. Tem 2 Grêmios, 2 Atléticos e 2 Flamengos. Então, o Grêmio, na verdade, o Grêmio em casa está obrigado a ganhar. Então, ok. Então, eu tava fazendo uma conta diferente. Não tinha visto o segundo escurinho no Grêmio, não. Porra, tem que negociar. Tem que ganhar do Red Bull Bragantino, tá? Olha quem chegou aí, Cássio. Eu percebi o brilho no olhar de Cássio quando ele fez a última rodada pensando vencer em casa, é? Então tá Atos, é porque a gente se deu conta do seguinte, que tem que ganhar a última rodada, porque, porra, não é possível que vai se salvar da 37ª, né? Aí, meu irmão... 37ª, o cara já se livrou. Meu irmão, meu irmão, se esse Sport se salvar na 37ª, eu digo uma coisa, isso só acontece. Meu irmão, se a galera começar a escrever jogador de futsal, assim, ó, botar pra jogar, sem vídeo, sem nada, e começar a perder ponto. Não tem como ter outra matemática, não. Cássio, aí vamos nós 3 fazer o leãozinho na metrópole, ali na porta da metrópole, dançar. Não. Cauê, veja, Cauê. Se o Leãozinho se salvar da 37ª rodada... Manda as 3 fantasias que a gente vai. Meu irmão, o Leão da Metrópole acho que vira mascote oficial, porra. Deixa... Atos já chegou aqui, a gente vai fazer, né, uma versão menor, mas vai fazer uma versão do raio-x da Série B, mas ainda temos um considerável último capítulo, porque Paulo Lins mandou um textão separado em vários superchats, digamos assim, tá? E vou pedir para que Gabriel coloque na tela, em ordem mesmo, tá? Todos os superchats de Paulo, depois a gente lê o outro que chegou, que foi de um momento ali do debate que acabou passando já, tá? Boa noite, caros. Boa noite, Paulo. Já na madrugada, né? Ele mandou esse superchat há algum tempo. Em todas as competições de pontos corridos da primeira divisão, a margem mais gentil em favor do Sport é a campanha do Ceará com seus 38 pontos, tá? Pode seguir a mensagem.
Também foi uma campanha com maior dependência dos melhores times. Nenhum time com menor pontuação se livrou. Agora o Fortaleza e o Vitória estão pontuando. Pode continuar trazendo. Se o Sport não ganhar os 3 jogos do turno, necessitará de ótimas campanhas dos times da Libertadores da Sul-Americana, além das suas próprias forças. Caso o Sport não ganhe 2 dos 3 jogos, continua das primeiras. Caso o Sport não ganhe 2 dos 3 jogos das primeiras rodadas do retorno, poderá ser rebaixado, ter 100% de chance de quedas entre a 8ª e a 10ª rodada do retorno. A questão das vitórias apenas poderá adiar o rebaixamento por algumas rodadas. É isso. Tá? Os outros também pontuarão. Para finalizar, o Sport já depende das equipes de cima, além de um milagre de proporções bíblicas. Vi a coletiva do presidente e, sinceramente, vimos a resignação do mesmo. Tá? Tem mais alguns superchats de Paulo? Pode trazer. Aí ele atualiza ali, né? O Santos acaba de vencer o Juventude no Morumbi, mais pressão em cima, né, do caído Sport. E seguimos. Do jeito que as coisas estão, a luta do Sport é para não ser o último colocado. É isso que a gente já falou aqui. O campeonato é apenas contra o Juventude. Eu acho que essa é a primeira motivação tácita que apareceu para o Sport. Essa de 16 talvez o elenco não enxergue. O Juventude todo mundo enxerga. E eu acho que a missão do Sport hoje é tentar ultrapassar esse Juventude. Acho não. Não acho que jogador é tão alienado assim, não, meu irmão. Acho que os caras sabem. Eles dizem, meu irmão, vocês estão fazendo a pior campanha da história. Vocês querem... Sim, eu acho que vão ser marcados. Eu acho... eu não acredito, não, que não tenha chegado nos Mas caras, eu acho que a missão passar o Juventude, ela pega mais forte, sabe? Meu irmão, veja, eu duvido que os caras não saibam que tem a Chapecoense aí, que é pior, que eles estão pior do que a Chapecoense, a pior da história. É assim. Mas tem a antes dessa, né? A primeira missão, na verdade, é que está há muito tempo, é conseguir uma reticência, né? Uma reticênciazinha. 3 pontinhos, né? 3 pontinhos. 3 pontinhos. É vencer a primeira Não, e depois... 3 pontos arrumou, Atos. Tem que arrumar mais rápido. Não dá para arrumar em 3 semanas. Uma vez só. De uma vez só. O futebol permite isso. É que a gente esquece, mas o futebol permite isso. 3 pontinhos arrumou. Não é só basquete, não. Não é só basquete, tem cesta de 3, não. Vamos lá, mais alguns superchats para terminar. Esse mesmo time, com o mesmo técnico, compete no G4 da Série B. O perfil é de Série B. Tem mais volume e intensidade, mas é um time que erra bastante. Não, o time atual compete, obviamente. Fred, isso aí é um ponto, eu não vou me estender muito aqui, mas eu acho que tem que ter certo cuidado de você estar desenhando de hoje jogadores e dizer assim, na Série B... Não, total. Tem a questão de como os jogadores vão encarar isso. Veja, por algum motivo o Derek veio para o esporte, né? Então, sim, exatamente. Não tava... exatamente. A gente passou um pouco por isso aqui. Dizendo assim, são jogadores de Série B que só em estar com a vontadezinha, um volume, melhoraram o esporte. Para tu ver o tamanho do buraco que se tinha no elenco que foi montado com a falta de perfil, né? Uma falta de perfil considerável. Tá? Dessa forma, a gente fecha aqui a análise do esporte. Só para registro histórico, tá? Nesse momento, o esporte não é o... Tá errado aí. Não, é porque só o 400 tá errado, porque não tem como, Cássio. Com o campeonato partido, o Power BI não forma, tá ligado? Certo. Então, na verdade, é só para mostrar que a campanha do esporte, ela não é a pior nesse momento do campeonato. Tá? Para ficar perfeitinho, a gente só tira esse 400 aqui, mas é porque ele não tem como mostrar de outro jeito. Porque quando a gente bota a 16ª rodada, ele não considera que o Sport tem 6 pontos, tá entendendo? Se eu botar 16ª para o Sport, ele dá 5 pontos ao Sport, é 4 pontos. 4 pontos ao Sport. Tá? Então é isso. O Sport, nesse momento, só é melhor do que a Chape, que tinha 5 pontinhos em 16 partidas realizadas. Tá? Dessa forma, a gente fecha